Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. E bom, irmãos, mais uma vez Deus tem nos proporcionado esse momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos para juntos invocarmos e adorarmos o nosso Senhor, que vive para todo sempre. Alguns cânticos que o nosso irmão Cláudio trouxe, aquele que fala: és a nossa estrela da manhã. Mas tem uma parte que fala: a verdade é tua palavra, que não podes mentir. Então, realmente, a palavra de Deus é a verdade. Só aqui nessa palavra é que nós vamos encontrar o direcionamento de fazermos a vontade de Deus. É através dessa palavra que vai nos ensinar a renunciar a cada dia aos nossos pecados e tentar viver uma vida correta diante de Deus. Mas só, meus amados, que muitas pessoas no mundo aí afora, eles não querem aceitar essa verdade da maneira que é mostrada para cada um de nós. Muitas pessoas preferem ouvir a mentira, obedecer a mentira, obedecer ao falso engano, do que obedecer a palavra de Deus, que é a verdade e que só ela é que vai nos levar até Cristo Jesus. As pessoas preferem ouvir as fábulas. As pessoas preferem ouvir aquilo que traz ânimo ao seu ego, que anima a sua carne, mas não querem nenhum compromisso com a verdade, com a palavra do Senhor. Como nós bem sabemos, a igreja de Cristo, que somos nós, em toda parte do mundo, ela é considerada como o quê? Como uma seita. Qualquer pessoa que venha aqui nos visitar, que seja de alguma denominação, quando eles saem daqui, eles falam que é o quê? Uma seita. Mas por que as pessoas falam que aqui é uma seita? Porque nós, como igreja de Cristo, nós vivemos só o quê? A verdade. A palavra do Senhor. Aqui nós não fazemos shows para poder agradar nenhuma pessoa. Aqui nós não temos nenhum atrativo para segurar membros. A única coisa que nós temos aqui para oferecer para as pessoas que estão aí afora perdidas no pecado é a palavra de Deus, que é a verdade que pode salvar a cada ser humano, se assim quiser viver o quê? Essa verdade. Mas as pessoas preferem a mentira, as pessoas preferem os shows, os atrativos que acontecem aí nas grandes denominações, do que a palavra do Senhor. Porque é chato. É chato vir aqui e ter uma bateria. É chato vir aqui e não ter uma guitarra para você poder se animar e até dançar. É chato vir aqui e você não ver aquele grande alvoroço que acontece em muitas denominações. Chato para essas pessoas que não querem a verdade, mas para mim e para você, que um dia aceitamos a verdade, ela é tudo em nossas vidas e nós realmente
encontramos uma felicidade verdadeira que só Cristo proporciona a cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela preenche a mim e a você. Nós que somos igreja de Cristo, nós não precisamos de show e nem de atrativos para seguir a Cristo, mas nós precisamos da palavra de Deus, que é a verdade e que pode transformar a vida de qualquer ser humano. É a palavra de Deus. Interessante, vamos abrir em Mateus, capítulo 7, versículo 15, do versículo 15 em diante. Aqui nós vamos ver o nosso próprio Senhor Jesus alertando a igreja, alertando aquele povo sobre os falsos ensinamentos, sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, que já existia onde? Naquela época. Se já existia naquela época, imagine hoje. Imagine hoje, meus irmãos. Mas aqui nós vamos ver o nosso próprio Senhor Jesus alertando o quê? O povo. Para que eles não venham cair nesse engano. Para que eles não venham cair nesses falsos ensinos. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante. Olha o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar. Acautelai-vos. Ou então pode-se dizer, cuidado. Vigiai. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos o quê? Devoradores. Então preste bem atenção, igreja do Senhor. O alerta que o nosso Senhor Jesus Cristo estava dando já naquele tempo para essas pessoas, e hoje também dá para mim e para você. Ele fala, ó, cuidado. Acautelai-vos, porque no meio de vós, e também vai vir falsos profetas, que vem vestido de lobos. É assim que eles falam? Não. O falso profeta, ou seja, o falso mestre, ou seja, o falso pastor, ou seja, o falso reverendo, ou seja, o falso apóstolo, porque hoje tem, sabe? Tem grandes nomes para poder atrair a multidão. Jesus fala que eles vêm até vós vestido como o quê? Ovelhas. Mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Então, meus amados, o falso mestre ou o falso profeta não tem escrito na sua testa que ele é um enganador. Não. Ele vem realmente como uma ovelha. Ele vem com toda a mansidão diante de nós. Ele vem com muita sabedoria, prestem atenção, que é humana, mas não de Deus, para poder o quê? Enganar a muitos. Mas por dentro ele é um lobo o quê? Devorador. Por dentro ele é uma pessoa cobiçosa. Por dentro ele é uma pessoa avarenta. Por dentro ele é aquele lobo que realmente ele não quer cuidar das ovelhas, mas ele quer o quê? Devorar as ovelhas. As ovelhas. Então Jesus, o nosso Senhor, ele faz o quê? Esse alerta. Que nós devemos ter cuidado com essas pessoas, com esses falsos mestres, com esses falsos profetas, que vêm com ovelhas para enganar muitos, mas por dentro são lobos o quê? Devoradores. E Jesus vai nos
mostrar que é possível saber quem é o falso mestre ou o falso profeta. Ele fala no 16. Por quê? Não, desculpe, irmãos. Ele vai falar no versículo 16. Por seus frutos o conhecereis. Jesus fala que nós vamos conhecer a pessoa através do quê? Dos seus frutos, das suas atitudes, da sua vida realmente diante de Deus e diante do quê? Das pessoas. Então é através do fruto daquela pessoa que nós vamos conhecer a sua conduta diante de Deus. É através dos frutos que nós vamos conhecer o falso mestre ou o falso profeta. E ele vai falar: porventura, colhe-se uva dos espinheiros? Ou vinho dos abrolhos? Isso é uma pergunta que Jesus faz. E no versículo 17: assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz o que, meus amados? Frutos maus. Aí no 18 ele fala: não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má, o que, meus irmãos? Dá bons frutos. Então aqui Jesus vai falar a maneira que nós vamos definir se essa pessoa é um falso mestre, se essa pessoa é o quê? Um falso profeta. Meus amados, e é bem visto, nós podemos ver quais são os frutos desses camaradas. Um dos maiores frutos que ele deixa para todos nós vermos, tanto nós, igreja do Senhor, como o mundo e afora, é que eles são pessoas o quê? Cobiçosas. São pessoas que querem encher grandes prédios, querem trazer notações porque ele está interessado no que você tem, ó, é isso aqui. Isso é um dos primeiros frutos deles. É a cobiça, é a avareza, é sugar tudo aquilo que você tem e ter uma riqueza o quê? Ilícita. Porque aquilo que ele pega de você, ele não faz aquilo que a Bíblia manda fazer, mas ele enriquece o quê? O seu dinheiro. Isso é um dos primeiros frutos que nós podemos ver. E um dos segundos frutos, meus irmãos, são pessoas totalmente ignorantes e que não têm nenhum amor pelo rebanho e pela igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus uma vez ele falou assim: o bom pastor, ele falou dele mesmo, o bom pastor, ele dá a vida por quem? Pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que se doa. O bom pastor é aquele que não está interessado no que você tem, mas ele está interessado que você tenha uma vida reta diante de Deus. Ele está interessado em ensinar você a ter uma vida de santidade diante de Deus, para que um dia você possa morar o quê? Na vida eterna. O interesse do bom pastor é cuidar da sua vida espiritual. Então Jesus fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é que acontece aí no mundo afora? As ovelhas dando a vida para quem? Para os seus líderes, não chamam de pastor, porque não são pastores. Para os seus líderes religiosos. Então nós já vimos que tem uma contradição na pregação que tem aí fora com o que diz a palavra do Senhor. Então, se Jesus já naquela época, meu irmão, alertava aquele povo, imagine hoje que nós estamos vendo o quê? É bem visível. Eu falei o primeiro fruto, cobiça, avareza.
são pessoas arrogantes. Eu trabalho com um rapaz na construção civil, e ele disse que teve uma oportunidade, não vou falar aqui em nome de tempos e de pessoas, mas é uma pessoa bastante conhecida no mundo religioso. E ele teve a oportunidade de trabalhar no prédio desse líder lá, que é presidente dessa denominação. E era um prédio muito grande que se encontra aqui perto do Castelão, você até sabe quem é. Esse camarada disse que trabalhou lá na fundação, preste atenção, na fundação desse prédio. E esse camarada disse que todos os dias aquele líder, que é o presidente dessa denominação, ia visitar essa obra. E a conduta desse líder religioso, sabe o que era? Era de grande ignorância para aquelas pessoas que estavam fazendo aquele prédio. Era um cara totalmente arrogante. Era um cara totalmente ignorante. Isso ele falou para mim, porque ele falou, eu trabalhei e vi, porque todo dia ele ia lá, e a sua atitude era de um cara muito ignorante. Mas quando você vê o cara lá no prédio que foi construído, quando ele traz a pregação, são pregações o quê? Lindas. Pregação que promove o quê? A cada um de nós. E você vê, rapaz, esse homem aí tem Deus. Porque o que acontece nesse prédio é milagre. O cara tem uma sabedoria que só pode vir da onde? De Deus. A pessoa fala assim, é verdade? Quando as pessoas veem essas denominações acontecendo milagre, expulsando o demônio, acontecendo várias maravilhas, o que é que as pessoas falam? Rapaz, ali tem o quê? Ali tem Deus. Deus está operando lá. O Espírito de Deus está operando naquela denominação. Rapaz, aquele pastor era usado. Olha a sabedoria dele. Sabedoria em nome humano e não de Deus. Porque a pregação de Cristo foi renúncia. E a pregação dos apóstolos foi Cristo crucificado. A pregação desses homens não consistia em amassagear o ego de ninguém. Mas a pregação desses homens consistia em transformação de vidas. Sabe? E quando nós vemos esses grandes líderes, rapaz, esse homem aí realmente tem Deus na vida dele. Mas será que tem, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta. Será que é o Espírito Santo de Deus que está habitando naquela denominação e fazendo tudo aquilo ali? Será? Será que é Deus? Isso Jesus vai nos mostrar mais adiante. Versículo 19. Toda árvore que não dá fruto, cortar-se-á e lançar-se alguém, meus irmãos, no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Aqui Jesus vai no meio, pelo seu fruto o conhecereis. Agora preste atenção naquilo que eu falei. Nós vemos grandes coisas que acontecem o quê? Nas denominações. Nós vemos milagres. Nós vemos homens com grande sabedoria de pregações baseadas em sabedoria humana. Nós vemos expulsação de demônios que expulsam hoje e amanhã o demônio está com de culto da mesma forma. Então está errado. Nós vemos tudo isso. Mas olha o que é que Jesus, meus amados, ele vai falar no versículo 21. Preste bem atenção. Fique bem atento. Olha o que é que Jesus fala. Isso aqui são palavras do nosso Senhor. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está o quê? Nos céus. Então pronto, Jesus já deixou me claro, nem todos aqueles que levantam a mão e diz Senhor, Senhor, entrarão aonde? No reino dos céus. Mas só vai entrar aquele que faz o quê? A vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai em nossas vidas? Qual é a vontade do Pai para que um dia nós possamos entrar no reino dos céus?
Isso vai se abranger em várias questões. Mas uma das vontades do Pai é nós ter uma vida em sujeição a Deus, a Cristo. É nós ter uma vida que nós podemos a cada dia ter uma santidade. É renunciar ao pecado e todavia o quê? Olhando para Cristo. Então Jesus alerta, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará o quê? No reino dos céus. Tem muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, Deus é tudo em minha vida, e sem Deus eu não sou nada, e assim por diante, e pensa que vai ser o quê? Salvo. Que vai entrar no reino, mas não vai. Porque só vai entrar aquele que faz o quê? A vontade do Pai. Agora vamos para o versículo 22, irmão. Olha o que é que Jesus fala. Muitos me dirão naquele dia. Isso aqui Jesus está falando naquele grande dia que vai ter o quê? O julgamento. O julgamento daqueles, preste atenção. O julgamento daqueles que não quiseram nada por Deus. O julgamento daqueles que não quiseram a verdade. Preferiram a mentira do que a verdade de Deus. O julgamento vai ser para essas pessoas. Para nós que estamos perseverando, e estamos tentando viver, não vai ter julgamento, não. Vai ter para aquelas pessoas que não quiseram nenhum compromisso com a verdade do Senhor. É por isso que essas pessoas vão indagar, porque elas vão ser o quê? Julgadas. Não é para ser julgado, mas estão sendo julgados agora nesse momento, eles vão falar assim, no 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Preste atenção, irmãos. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o que era que acontecia? Eles profetizavam em nome de Jesus. Eles expulsavam demônios em nome de Jesus. Eles faziam o quê? Muitas maravilhas. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que essa pessoa, né, é uma pessoa usada o quê? Mas é uma pessoa usada por Deus. Aquele não profetizou na minha vida, e o que ele falou aconteceu o quê? Na minha vida. Rapaz, abre maravilhas, abre expulsação de demônios. Então, quando a gente vê isso, esse rapaz, realmente Deus está agindo naquela igreja, naquelas pessoas. Mas olha, meus irmãos, olha o que é que Jesus vai falar no versículo 23 para essas pessoas que disseram que fizeram o quê? Tudo isso. Antes de eu ler o 23, eu quero falar. O falso profeta, ou o falso mestre, ele profetiza, ele expulsa demônio, ele faz maravilhas, ele faz o quê? Grandes coisas. Mas não da parte de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele não habita em tempos sujos. Deus, ele não habita onde tem o quê? O pecado. Mas, irmão Cícero, tudo que acontece nessas grandes denominações, vou já falar, mas vamos ver aqui no 23 a resposta de Jesus. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E não sei se o cara profetizava, fazia maravilha, expulsava o demônio, e no final de tudo que foi que Cristo falou, não, nunca vos o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E aí? E aí, meus irmãos? Será que é Deus que está operando, muitas das vezes, nessas grandes iluminações? Porque lá você vê tudo isso. E as pessoas, o mais irmão, o mais triste, é que as pessoas só procuram isso. Por que as pessoas não querem vir para cá? Porque aqui nós só profetizamos o que já está escrito. Toda profecia já está escrita aqui, meu irmão. Não precisa mais de uma profecia na sua vida.
e na minha vida. Toda profecia está aqui. Então as pessoas não vêm para cá porque nós só temos a palavra. E nós somos chamados o quê? De seita. Por que as pessoas não querem vir para cá? Porque aqui, graças a Deus, não tem ninguém demolhado para ser expulso. Porque se tiver, irmãos, Deus vai nos dar a oportunidade para orar e esse espírito ser reprimido, sair. Aqui não tem grandes maravilhas que acontecem nessas grandes denominações. Então, muitas pessoas não querem estar aqui, porque aqui só tem o quê? A palavra do Senhor, a verdade, que confronta, que liberta o homem e que ensina o homem a fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que Satanás ainda tem o poder, prestem atenção, de se transfigurar em anjo de luz para poder o quê? Enganar a muitos. Satanás ainda tem esse poder de se transfigurar em um ser que parece ser ovelha, que parece ser bom, mas é lobos devoradores que estão enganando muitos aí por aí afora e que infelizmente, meus irmãos, essas pessoas que procuram tais coisas vão ser condenadas juntamente com esses falsos líderes, porque eles procuram aquilo que eles estão oferecendo. Eles não procuram a simplicidade da verdade de Deus, mas que tem poder para transformar. As pessoas não querem, de maneira nenhuma. Então, irmão Cícero, o que você está dizendo aqui, no caso, é Satanás que muitas das vezes está fazendo isso, eu creio que sim, irmão. Porque ele tem poder para fazer muitas coisas para poder enganar quem? A muitos. Porque essas pessoas que disseram que profetizavam, que expulsavam, que faziam milagres, pode ter certeza, não era o Espírito de Deus que estava habitando na vida deles, de maneira nenhuma. Porque Deus não opera no pecado. Deus opera em vida de pessoas que têm uma vida em sujeição diante de Deus. Versículo 24, está terminando, irmãos. Eu não tenho muito assim capacidade de pregar o ano, não. Nem Deus. Estamos terminando. Versículo 24, a importância que Deus vai dar à palavra. Versículo 24, olha o que é que, depois de Cristo ter falado tudo isso. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava o quê, meus irmãos? Edificado o quê? Sobre a rocha. Preste atenção, aqui Jesus vai trazer duas comparações. A primeira comparação que Jesus traz é daqueles que tanto ouvem a palavra de Deus, mas também o quê? Praticam. Ele não só ouve, mas ele é o quê? Ele é o praticante da palavra do Senhor. E uma vez ele escutando e praticando, ele vai estar firmando a sua casa cada vez mais aonde? Na rocha. A rocha que significa quem? É Cristo. E uma vez fazendo isso, dando mais alicerçado em Cristo que a rocha, não vai ser qualquer coisa que vai combater a nossa casa espiritual e vai o quê? Nos derrubar, porque nós estamos aonde? Edificados na rocha que é Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não somos só ouvintes, nós somos também o quê? Praticantes. Agora, a outra comparação que Cristo vai dar é do homem prudente. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, comparado ele ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa. E pequena foi a sua queda. Jesus fala que grande, meus irmãos,
foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Então aqueles que só escutam, mas não aceita a verdade, não pratica, a sua casa é edificada onde? Sobre a areia. E quando vem qualquer tempestade, aquela casa ali é abatida e logo o quê? Cai. Mas aqueles que escutam e a praticam, vai ser muito difícil de se abatir e cair. Porque está edificada sobre a rocha. No versículo 28, Jesus Cristo fala: e aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou o quê? Da doutrina, do ensinamento de Jesus Cristo. Porque ali eles viam que aquilo que Cristo falava não era sabedoria humana, mas era da onde? Da parte de Deus. Tinha autoridade, tinha o poder para transformar e confrontar todo homem a se arrepender dos seus pecados. As pessoas se admiravam com a doutrina de Cristo. 29. Portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como os escritos. Irmãos, parece ser até palavras duras. Parece até ser um discurso pesado, rapaz. Que palavra é essa? São palavras de Jesus. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, trazendo um resumo de tudo aquilo que Jesus fala aqui, meus irmãos. O que eu quero trazer para nós, e que Jesus deixa para nós, é que nós tenhamos o quê? Cuidado. E nós temos que saber o quê? Dos falsos mestres e dos falsos profetas. Que nós possamos ser uma árvore que dê bons frutos. Para que nós possamos alcançar o quê? A vida eterna. Que nós possamos ser aquelas pessoas que não só dizem o Senhor, mas que dizemos Senhor, Senhor, e temos uma vida de sujeição realmente diante de Deus. Que nós possamos ser aqueles que não só ouvimos a palavra, mas que praticamos, que pomos em prática. Porque uma vez fazendo isso, estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para cada um de nós. Aqueles que não querem compromisso com a verdade, aqueles que preferem a mentira, aqueles que preferem o engano que está acontecendo aí fora, eu vou lhe falar com toda autoridade que a Bíblia dá para nós falar. Da mesma forma que esses que estão enganando vão ter condenação eterna, aqueles também que seguem eles vão ter condenação eterna. Mas Cristo quer que eu e você não venha ter essa condenação, mas que nós possamos se firmar na sua palavra. Que Cristo seja glorificado. Vamos ficar de pé. Irmãos, quarta-feira, estudo na Bíblia, às 8 horas, não, 7h30. 7h30, estamos estudando Hebreus. Desde já peço à igreja que está participando estudar em casa, para quando chegarmos aqui quarta-feira, tirarmos dúvida e aprender o quê? Uns com os outros. Ontem nós tivemos aqui evangelismo. Queria desde já dizer que foi muito bom. Muitas pessoas pararam, deram pé de escutar. E que nós possamos, toda a igreja, estar orando por aqueles que param e dão crédito. E tendo a certeza que a palavra do Senhor nunca volta vazio, que essa semente vai cair em terra fértil. Outra coisa, que nós possamos orar uns pelos outros, para que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, perseverantes e alegres, e
e tendo a plena certeza que Cristo, no momento certo, na hora certa, vai exaltar a cada um de nós. Exaltação essa não terrena, irmãos, porque tudo que está aqui passará, mas exaltação essa nas mansões celestiais. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por Senhor, Pai, a cada dia. Tem cuidado, Pai, de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai, e continua, Pai, fazendo. Mesmo muitas das vezes, ó Deus, nós não sendo, Pai, merecedores, mas o Senhor, Pai, tem agido com grande longanimidade e com grande paciência, Pai, para cada um de nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pelo dia, Pai, que o Senhor nos proporcionou, e te pedimos, Pai, pela noite. Te pedimos desde já, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe aqui, nos leva até nossas casas, que nós possamos ter uma boa noite de sono, que nós possamos descansar nossos corpos físicos, e se for a tua vontade, ó Deus, nos dá amanhã um novo dia para a tua presença. Desde já, Pai, eu entrego a segunda, eu entrego a terça, a quarta, a quinta e a sexta, até o domingo, Pai, em tuas mãos. Se for a tua permissão, Pai, que nós vivemos esse dia, Pai, que nós possamos viver, Pai, na tua presença. Muito obrigado, Pai, por tudo. Aqui é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.